turminha, e aí, de boa? Suavidade nas navezeiras aí? Estamos aqui hoje em mais um podcast. O bagulho é muito louco, é interessante, se der treta, você tá ligado, chama 190, tá bom? Mas quero agradecer a todo mundo que tá desse lado e desde já parabenizar todas as autoridades, né? Todos os policiais do Brasil. Vocês são os nossos heróis, tá bom? Usam farda. Sai da sua casa, deixa a sua família para defender a minha família, se ao menos me conheceram, tá bom? E o bate-papo de hoje vai ser bem interessante. Então, se você tiver um dedo na mão, aperta o botão compartilhar, tá bom? E aí, Ray? Tudo bem? Nós estamos aqui com o Coronel Tadeu. E hoje o negócio vai ser da hora. Ó, vai falar muito de coisa legal. Ó. E os ladrão que tomam cuidado no negócio aqui, ó. Ele falou, Tadeu, eu posso ter uma piadinha aqui. Que Tadeu? Que Tadeu? Ai, não. Mas como eu sempre falo, eu vou deixar se apresentar. E eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. Seja bem-vindo, Coronel Tadeu. E a pergunta que eu deixo aqui, quem é o Tadeu? Ih, rapaz, vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. Vamos lá, vamos tentar resumir em 1 minuto, né? Fica à vontade. Vontade. Então, boa noite para todo mundo aí. É um prazer estar aqui, Lisboa, fazendo você com o Franco aqui o podcast. Bacana pra caramba, o ambiente bonito, tá show, parabéns. Tomamos um banho aí. Olha, deu um banho de loja aqui que o negócio tá... O marketing é bom. É verdade, o marketing tá chique mesmo. Parabéns, pessoal, por trás das câmeras, equipe, né? tem uma equipe aqui atrás, aqui a turminha legal, aqui e tal. Os caras mandam bem. Tá gente boa. bacana demais, meu. Que alegria tá aqui. Mas vamos lá então, gente. Tenho 56 anos, coronel aposentado da polícia, piloto de helicóptero. 53 anos? 56. Sério? Sério? Tá tomando o quê? Tá tomando, como é que é? Tá tomando as vitaminas. Cerveja e pinga. Ô, companheiro. Cerveja e pinga. É só viajar pro interior. Aliás, eu cheguei do interior, rapaz. Eu sem brincadeira, eu trouxe meia dúzia de garrafa de cachaça. O Sério? que os caras dão de presente de cachaça no interior. Aí hoje eu subi as cachaças lá pra cima pro apartamento, e aí vou ter que levar pro outro interior, né? Que eu tiro lá do oeste e levo pro leste, né? Quando eu for lá pra Lorena, que lá tem uns amigos parceiro de cavalo, parceiro de cachaça e parceiro de cerveja, né? E a gente vai bebericando por lá, né? Isso aí. Mas tô conservado por causa da cachaça, por causa da cerveja. É o álcool, é o álcool. Tá vendo, né, gente? Tá vendo, né? Ó, conselho. Mas com moderação, tá? Sempre com moderação. Não Pô, companheiro, aí também quebra, não pode exagerar, não. Não vai trocar a aguinha Pierre por pinga, não, hein, gente? Não vai não, que aí... Então, eu nasci em São Paulo, fui criado em Itapevi, aqui Itapevi é do lado, aqui Grande São Paulo, né, Franco? Ali depois de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, morei 20 anos lá. E entrei na polícia em 82 e me aposentei em 2012. Caraca, né? mano, 82. Então, Qual é mês de muito tempo. 82 ali? Janeiro, né? A gente entra sempre no mês de janeiro. Eu nasci em outubro. Outubro de 82. 12 de outubro eu nasci. Tava nos bancos escolares lá Dia da da Academia Criança. de Polícia Militar do Barro Branco. Caramba, que louco. Aí, antes de entrar na polícia, eu fui office boy, trabalhei os mais antigos vão lembrar da antiga Dismac Calculadoras, mas tem que ser bem mais E antigo. você começou mesmo. a trabalhar com quantos anos? 14. Tá vendo? Hoje não, não na pode. verdade um pouco antes, porque eu era guardador de carro. Mas- a gente tinha que faturar um dinheirinho guardando, Entendeu? tomando conta de carro. Não era crime naquela época trabalhar tão jovem? É isso, rapaz. Crime pra mim sempre foi roubar, matar, furtar. Isso era crime. Desde quando verdade. trabalhar é crime? É Que que é tem, isso? tem uma geração aí que só trabalha depois de 50. Né? Nada, eu e a rapaziadinha lá, eu dava um jeito de vender, catar garrafa, a gente vendia garrafa. Caraca, eu sou dessa época, hein? Alumínio. Top. Tá Sabe aquelas canecas velhas de alumínio? Nossa. Panela velha, a gente saía catando isso daí pra fazer um juntado, né? Levar no ferro velho, vender por peso. E o dinheiro a gente comprava bola pra poder brincar no legal. campinho de terra, obviamente de terra, né? Quando jogar em campo de grama era luxo. Não conseguia, era terrão mesmo, né? E assim foi. Aí eu entrei na academia em 82 e saí em 84, 3 anos. Aí saí, fiz faculdade de Direito, fiz Legal. faculdade de Educação Física e fiz faculdade de Administração de Empresas e lá no final da carreira, com 42 anos, fui estudar para ser piloto de helicóptero no Aeroclube de São Paulo. Quanto tempo você pilotou? Deu de 2001
2008 até 2018. Então foram 10 anos que Você eu chegou a pilotei. pilotar o Águia da Polícia Militar? Não, Águia não. Águia não. Eu perdi a... Tem até uma história engraçada essa do Águia. Porque eles queriam que eu fosse pro Águia. Porque o Águia não é no Campo de Marte. Ele não era no Campo de Marte. Ele nasceu no quintal do 2º Batalhão de Choque. É assim mesmo. Era um helicóptero locado da Líder Táxi Aéreo, a empresa que eu fui trabalhar em 2012. Caramba. Era um helicóptero locado, então eram 3 pilotos que se rezavam no comando, e o copiloto era um oficial da PM que fazia curso, ou já tinha feito curso, e tinha que passar pelo treinamento junto com o comandante. Legal. O Águia nasceu assim, e aonde ele ficava, porque não tinha hangar. Então ele pousava no pátio do 2º Batalhão de Choque, toda a estrutura ficava ali no 2º Batalhão de Choque. Então o que eu fazia? Eu adorava aquele negócio, né? Então quando quando eu estava de folga, tinha disponibilidade de tempo, eu corria lá no Águia, pintava uma ocorrência, o Águia ia decolar, eu pedia para deixar, posso voar, tá. Sobe aí, que a gente chama de fazer uma viagem de saco, viajar de saco. É só fazer peso mesmo, você ia lá para fazer peso, mais nada. É para balancear a aeronave? Não, eu fazia peso, viagem de saco, né? Você passeio, né? E só que naquela época a PM só fazia trânsito. Era só trânsito, era um rádio Motorola desse tamanho, com antena enorme, para se comunicar lá embaixo com as viaturas. Só fazia trânsito. Não tinha aquela história de socorrer, ocorrência. Não tinha isso, veio evoluindo depois. Estou falando isso em 84, 85. Né? Aí, acho que no final de 85 ou começo de 86, a PM alugou o primeiro hangar lá no Campo de Marte. E aí fizeram, né, o primeiro concurso. Foi para esse concurso que, na época, o Major Ubirajara Guimarães, ele meio que me intimou. Falou, pô, você vai fazer o concurso do Águia. Eu falei assim, não, Major, eu não quero sair do choque, não. Quero ficar... Não, você gosta de voar, você tem que vir voar com a gente e tal. Meio que fez uma pressão. Era o Capitão Santos, e eu acabei não indo. E eles foram falar pro meu comandante que eu iria pro Águia. E aí eu arrumei uma treta com o meu comandante. Que história é essa, Tadeu? Mas você não chegou aí lá? Não. Eu não queria sair do choque de jeito entendi. nenhum. Mas tinha sido convidado para participar do certame, mas ficou à vontade de voar, né? E passou, não fui pro Águia. E lá nos anos, quando já aos 42 anos de idade, que eu falei, agora eu vou ser piloto de helicóptero. Passei na frente do Campo de Marte, fiz a inscrição do curso. E fui normal mesmo, como qualquer aluno. Fiz o curso de piloto privado, curso de piloto comercial, curso de instrutor de voo. Fui instrutor do Aeroclube, na matéria Teoria de Voo de Helicóptero. E fui instrutor de aula prática numa escola de aviação dentro do Campo de Marte, chamada Bravo Helicóptero Escola de Aviação Civil, que tem lá até hoje, a Bravo. Mas você ainda voa ou não parou? Não dá mais tempo. Na política não deixa, não. Que é muito louco, né? Você pega uma história, você pegou a polícia... Quando você entrou, eu estava nascendo ainda. Exato. Você teve muita mudança de lá para cá? Nossa Senhora. Ó, vou dar o que mais impactou assim vou dar um nesse cenário? Para melhor ou para pior? Você pegou acho que 2 Deus. décadas. Você pegou 80, 90, 2000 e dos anos 2010 aí eu já não estava mais, que eu saí em 2012, né? Isso. E tá mudando muito. Por exemplo, colete. A gente não tinha colete à prova de bala. Não existia isso. Em 80 não tinha? Não existe. Ou em 90 ainda não tinha? Não, nem em 90. O colete ele veio de 97, 98 mais ou menos, a primeira compra de colete. Sério? Até lá, bicho, era o couro do guarda que tinha que ser grosso. Caraca, não tem jeito, era no peito, era tudo de peito mas aberto. Mas e fora do Brasil, já tinha colete? Já tinha. E por que demoraram tanto para comprar aqui? Estrutura, dinheiro. Mas isso chegou, né, no Brasil, Brasil inteiro, nessa época? Você pensar assim, ó. O Choque tinha um colete chamado de amianto, sim, que era um peso. Ele devia pesar assim uns de 15 a 20 quilos, qualquer coisa que você tinha que vestir, porque a gente usava só quando ia entrar em presídio, quando tinha rebelião em presídio. Nós tínhamos o colete, e só para essas ocasiões. E o escudo também. O capacete e o escudo de amianto. Rapaz, o guarda tinha que ser forte para suportar aquele peso no corpo. O capacete de amianto também, que era pesado, era coisa antiga, tecnologia antiga, né? E mais o escudo. Você vai entrar no presídio. Você sabe que os malas lá dentro estão armados. Então você tinha que formar uma barreira para poder entrar e fazer a invasão da cela, do corredor, do raio,
Então era pesado, então a gente só usava colete nessas ocasiões. Na rua, não, na rua era farda mesmo. Mas a sua atividade sempre foi no choque? Você sempre ficou no choque? Eu trabalhei, no total, eu trabalhei quase 8 anos no choque, entre o 2º batalhão de choque e o 3º batalhão de choque. Foram 2 momentos. Aquele período do Carandiru você não chegou a participar não, né? Não, eu estava no Palácio. Eu entrei no Carandiru 2 vezes. Em 85 e 86, se eu não me engano, não vou lembrar as datas. Ainda fui para um presídio em Araraquara, fazer uma invasão em Araraquara, fui para um presídio em Presidente Venceslau, né? Na P1 de Venceslau, hoje tem a P2, que é do outro lado da rodovia, né? Mas eu fui na antiga, na P1, que fica na cidade, dentro da cidade mesmo, no miolo da cidade. E lá nós também, em 86, isso foi essa operação. E naquela época lá morreram 46 ou 48 presos. É porque o pessoal fala bastante, porque assim, hoje o Brasil tá meio torto. Você sabe disso. Bem errado. Meio? E você fala uma frase muito bacana que eu já escutei várias vezes você falar sobre essa situação do policial militar, né? É legal ouvir você, um civil, né, falando de como o policial tá cada dia mais lascado. Eu falo lascado para não dizer um palavrão. Porque você vê, eu vi as últimas gestões, eu tive pesquisando, porque olha só, parece que é um negócio... As pessoas tá vendo, mas muitos não têm coragem de falar que tem um bando de Zé Ruela aí que é babão mesmo. Exato. Eu vejo o policial, porque eu tenho amigos policiais que eles desabafam, eles falam pra mim. E há uma desidência, né? As pessoas estão desistindo de ser policial, porque antes era um sonho todo mundo ser. Exato. Era uma o meu sonho era ser da Rota. Bonita. Eu sempre fui... Porque minha mãe conhecia muito o comandante da Rota, capitão da Rota, então meu sonho sempre foi Rota. Na nossa época, o policial era exemplo. Não. Por exemplo, você olhava e falava, herói. O cara tá lá, ela não deixa respeitava, de ser, né? saudava. E hoje você vê os moleques aí com baseado na mão, tirando onda com os homens. É isso aí, não sei o que lá. Só que é uma geração que ninguém fala, porque olha só, você pegou 80, o senhor pegou 90 e pegou 2000, certo? Ó como o negócio é louco. Você tá vendo a transição social. Eu não vi. Você tá vendo. Opa. Você tava lá dentro. E aí o que acontece? O jovem que pegou um governo de esquerda socialista em 2003, um jovem, porque muita gente nasceu em 2003. Só que aquele jovem que chegou com 5, 6 anos, para ele é normal não respeitar a autoridade. Não são todos. Mas que pegou esse viés, não respeita a autoridade, não entender a dificuldade que é um pai de família estar do outro lado com uma arma na cintura, defendendo a família dele, do bocudinho. Como que é ver isso hoje? Porque você estava atuando lá dentro. Como que é você ver esse choque de realidade de pessoas que eram para valorizar e não valorizar? Isso vem do governo, você sabe disso, né? Eu vou voltar então até nos anos 70, é uma coisa que ficou na minha memória. Nos anos 70, qual era a viatura da Polícia Militar? Um Fusca. Fusca? Que cor? Preto e branco. Preto e vermelho. Uau, na trave. A famosa baratinha. A famosa baratinha. Fuscola, Quantos policiais andavam dentro do Fusca? Um. Sério? Sério? Caraca, mano. E eu lembro então do cabo Moacir Bellini. Cabo Moacir Bellini. Ele era cap a cobertura. Sabe aquela coisa de cap? Aquela coisa chique? Caraca, só né? o Ela andava de mano. cap, só faltava andar de terno e gravata. Mas dizem que no passado o uniforme contemplava o terno e gravata. Que louco. Rapaz, o cabo Moacir Bellini entrava com a viatura no meu bairro, malandro, o nego começava a se tremer nas pernas. Todo mundo. De medo, né? E um cara de medo, e respeito, né? Respeito com o cara. Respeito, Ele cara. chamava um moleque, você moleque, vem aqui. A gente ia, senhor, Tá vendo? senhor, o que o senhor quer? Pois não, senhor. O tratamento era respeitoso mesmo. Nos anos 70, isso Itapevi, onde eu falei que eu fui para Itapevi em 67, nasci em 65, fui em 67. Então, ali com 5, 6 anos de idade, a molecada já ia pra rua, já ia zoar na rua, brincar e tal. 50 anos né? atrás, E com 70, estou falando disso de 70, 71, então. 72, 73. E quando bom, ele dava pito na gente, eu chamava a atenção, quando a gente fazia arte. Né? E aí se não Tá respeitasse. bem diferente hoje. É bem diferente. Brigar, molecada brigar é uma coisa normal. Molecada brigar na rua, né? Sai uns tapas pra lá, um soco pra lá, nego sai com o olho roxo daqui, toma um pé da orelha. Todo mundo amigo de novo. Rapaz, se a gente brigasse e o cabo Moacir Bellini descobrisse que a gente brigou, a gente ia se ver com ele.
Agora é muito Era um louco, negócio né? Então a gente totalmente cresceu dessa forma, diferente, respeitando a polícia. Respeitando. Nos anos 80, aí eu fui ser policial, a mesma coisa. Qual foi A gente saía na os rua. governos que pegaram esse período? Porque eu sei que você tem uma memória boa Vamos do lá. caramba. Laudo Natel, eu lembro, Laudo Natel nos anos 70, Paulo Egídio Martins, depois Paulo Maluf, ali em 79, 80, 81, aí José Maria Marim, depois André Franco Montoro, Orestes Quercia, Fleury, aí veio a desgraça. Até esse tempo era bom. Até esse tempo era bom. A polícia... Aí entrou o Covas, velho. Do Covas entrou o PSDB. Olha quanto tempo faz. Nós Deve estamos... ter um monte de tia do Zap 20. que tá tudo com saudade dessa época, hein? Não. Caraca, Nós estamos mano. há 28 anos com o PSDB no governo do estado de São Paulo. Caraca, 28 mano. anos. O Covas assumiu dia 1º de janeiro de 1995. Aí Aí diz- foi Covas até ele falecer. Depois assumiu Geraldo Alckmin em 2000. Reeleito Alckmin em 2000, que foi até 2005, 2006. Aí ele saiu para a candidatura a presidente, que perdeu pro Lula em 2006. E aí assumiu como vice o Cláudio Lembo, que foi aquele ano do PCC. Olha a diferença. Nossa. Maio de 2006 é uma data marcante Eu para a vi. polícia. Mais de 40 policiais assassinados pelo PCC. Caramba. E ele sabia que existia uma facção criminosa se organizando no estado dele e não fez nada. Não fez nada. Deixou a coisa acontecer. Me relatava um amigo, esses dias que ele trabalhava no presídio naquela época, se eu não me engano, em Dracena ou Venceslau, eu não lembro agora qual foi a cadeia. Acho que foi Tupi Paulista. Parece que o PCC nasceu no presídio de Tupi Paulista, né? Eles se organizando, e o PCC nasceu apenas para eles reivindicarem direitos deles. Exemplo, o sujeito está ali, homicida, foi condenado a 13 anos de cadeia. Né? Então você tem um regime de progressão de pena, né? Criado pela esquerda brasileira, mas tem lá o regime. Então o cara cumpre um terço da pena em regime fechado, um terço da pena em regime semiaberto, um terço da pena em regime aberto. O cara já tinha o direito à progressão da pena, mas ninguém dava conta dele. Então ele ficava no regime fechado. Então os presos começaram a se revoltar em relação a isso. Então eles começaram a se organizar, esse PCC, simplesmente para reivindicar o cumprimento da lei. Só isso. Mas isso era dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Mas tá. dentro da cadeia já vinha primeiro o comando da capital. PCC, primeiro comando da capital. Foi criado dentro da cadeia. Ah, tá. Né? Dentro da cadeia. Caraca. Então era para isso, era só para acertar a vida jurídica dos presos. E hoje olha o que virou o PCC. Ah, virou uma empresa, né? Não, Business, né? muito por sinal, né? São bilhões de reais. Mas isso, se tivesse ali resolvido, cumprido a legislação naquela época, quem sabe nós não tivéssemos esse PCC, teria matado no ninho. Separa, Entendeu? separa, separa, separa. Tem que ter coragem para fazer isso. Agora, Isso. não dá. Agora deixa eu apimentar. Esse Geraldo Alckmin é frouxo, né? Eu conheço ele. Ele é frouxo, ele é covarde. Você acha que ele ia... Como é que ele falou? Lula! Quer voltar a cena do crime. E ele vai junto agora. Isso leva um mês eu. atrás. Um mês atrás. E o cara. bandidão agora, rapaz, olha só, dois bandidos juntos. Dois bandidos juntos abraçados pra disputar a eleição. Mas tudo bem. Mas então foi isso. Então olha a evolução que quando você olha o crime como cresceu, as instituições como ficaram desvalorizadas, né? E você pega aí a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que está na rua, que são essas duas instituições que estão na rua. A Civil faz o trabalho dela de polícia judiciária dentro das delegacias eles também, e a né? Polícia Penal faz o trabalho dela, que é difícil pra caramba, dentro dos presídios. Ah, tá. Né? Manter os caras ali quietos, vigiando os caras o tempo todo. Né? E a gente tem que dar esse prestígio. E o sócio educativo vigiando aquelas criancinhas que confundem chupeta com escopeta, né? Dentro da Fundação Casa. Tadinho, né? É uma diferença tão grande, chupeta com escopeta. Mas quem cuida deles? O As agente crianças com socioeducativo. 17 anos, né? As crianças Né? têm 17 Nós já anos, tivemos né? agente socioeducativo decapitado, nós já tivemos agente socioeducativo morto, nós já tivemos agente socioeducativo esfaqueado, né? E é criança que confunde chupeta com escopeta, tadinho, agora olha você- os direitos humanos pra lá pra cá. O senhor chegou num ponto que, olha só, se um jovem desse, porque o jovem, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Sim.
Todo mundo Todo sabe. mundo sabe o que é certo Se eu e pegar errado. uma criança de 3 anos agora e ela quebrar um copo, quem quebrou? Ela vai falar que não foi ela. Porque ela sabe o efeito Porque ela sabe que ela vai punitório. apanhar, é verdade. Ela sabe do efeito Apanhar da punição. ou tomar uma chamada, né? Aí eu fico observando. Se um jovem desse, com quantos anos vota no Brasil? 16. Com 16 anos vota, Você pode, com 16 anos... não é obrigatório, mas se você tirar o título e quiser votar, com 16 Então- anos você, então a gente consegue- você pode escolher o presidente, Então a gente pode consegue- escolher governador, pode cara escolher dá direito. Ó o deputado, perigo. senador. Isso pra mim se chama um abismo. Porque olha só, o jovem É. com 16 anos pode fazer neném. Isso. Um jovem com 16 anos pode traficar. Um jovem com 16 anos parece que não pode trabalhar direito, né? É um monte de restriçãozinha. Menor aprendiz, exatamente, tem Menorzinha, restrição. cheio de frescura, né? Menor de 16 anos trafica, rouba, Escuta aí. mata, né? Pode ter arma, né? Opa. Acompanhado do pai, né? Obrigatoriamente. Pode mas- atirar, mas- não ter arma. é. Pode atirar acompanhado do pai. tá. É, mas ele pode, o jovem menor que anda na errada, ele pode ter arma. Até fuzil. E ninguém pode pôr a mão nele. Ninguém pode pôr. É assim que funciona e ponto final. É. Certo? Aí o Mas cidadão... ele tem o direito observa, de votar um presidente. Ele tem o direito de votar. Escolher um presidente. Agora, da por que um República? jovem que pode fazer tudo isso, nada contra, fumar, passar droga, ter arma, matar, roubar, é um ladrão de celular, né? Por que esse jovem não pode ser punido a rigor da lei? Porque se Como um você... adulto. Porque olha só, você falou de 70, era um fusquinha e um tiozinho. Passava todo mundo, cara, sim senhor, E ele tava sozinho, né? sozinho, Sozinho. num fusca. Vai passando a geração, tá virando um cabaré, virou uma zona isso aqui. Me desculpa a colocação, que a real é essa. Como que você vê essa questão? Foi programado essa desordem? Porque parece que foi muito programado. Por que o jovem não pode pagar pelo crime? Porque ele não pode. Ele tem que saber, ó, se eu entrar, eu vou me ferrar. Então eu vou trabalhar. Por quê? Tem Isso, sentido. isso tudo tem método e organização. Muita. Vou te dar um outro dado. Nos anos 70, a Polícia Militar no estado de São Paulo ela tinha 35 mil homens, se eu não me engano. Nos anos 70. Depois subiu ali para 40, 41, 42. É de acordo com a população do estado? Deveria ser. Hoje ela tem 93 mil homens, então é 3 vezes mais do que tinha naquela época. Exato. Aí você fala assim, ó, onde o policial militar era mais feliz? Lá atrás, quando não tinha nada, mas ele era respeitado, ou hoje, onde ele é praticamente esculhambado para tudo quanto é lado? Tem respeito nenhum. Sem respeito nenhum. É claro que era lá atrás. Claro. Não tenha medo. Tanto é que às vezes os antigão, aqueles caras, né, bem mais antigos, né? Hoje, inclusive, só para dar um dado aqui, hoje faleceu um sujeito que ele entrou em 76 na polícia. Caramba. 76 dá um ar de execução, porque ele foi, parece que, segundo eu entendi, morto numa barraca de pastel, comendo um pastel, tomou 2 tiros na cabeça. Dá a entender que é uma execução mesmo. Exato. Né? Sei lá o que era a confusão toda, mas infelizmente nós perdemos um sujeito aí que ele entrou em 76 na polícia. Eu falo que o RE dele, o número dele é antigo, mesmo que é só de 5 dígitos. Caramba. Né? Hoje é de 6, 7 dígitos. Então, infelizmente nós perdemos. É um cara das antigas, mas esses caras das antigas, eles olham para o que está acontecendo hoje e eles falam, nossa, a gente era muito mais reconhecido lá atrás, muito mais valorizado lá atrás do que Respeitado. hoje e respeitado pela sociedade. Então hoje a gente sabe que é uma parte da sociedade. Agora, tudo isso foi construído, quando eu falo de organização e método, na medida em que nós fomos trocando a cabeça pensante desse país, ou as cabeças pensantes, os governadores, nós fomos mudando e cedendo em algumas coisas. Então isso a gente percebe claramente essa mudança, principalmente a partir de quando o PSDB ganhou a presidência da República e ganhou o governo do estado de São Paulo. E na época, se eu não me engano, fez 12 ou 13 governadores. Nós tínhamos o Tasso Gereissati lá no Ceará, nós tínhamos se eu não me engano, a Ieda Cruzius. Tudo isso é de governador? No Rio Grande do Sul. Governador pra caramba, governador mano. pra caramba. Tomou- PSDB, né? PSDB. Não, na verdade, né? os caras tomou o estado, meu. Então, e o que é Quase o o Brasil, PSDB? né? Qual é a origem do PSDB, principalmente nos anos 90? O PSDB era aqueles comunistas que não queriam ser radicais, como PSOL, o Lula, Lula. como o José Genuíno, como o Dilma Rousseff. Caramba. Né? Tem muitos radicais. Eles não queriam ser tão radicais, e então eles eram do MDB, do antigo MDB, do bipartidarismo, Arena e MDB.
Aí, quando deu a abertura para a criação de outros partidos, foi criado, além do MDB, foi criado o PSL, né? E PFL, PTB, PDT, Caramba. e aí foi dividindo um pouco. E aí, da dissidência do MDB, se criou em 89 o PSDB. E quem foi para o PSDB? Alguns teoricamente radicais de esquerda, mas que não queriam se demonstrar que eram tão radicais, que vieram do MDB e do próprio PT. E se juntou ali. Quem é Aloysio Nunes Ferreira Filho? Ex-guerrilheiro, motorista do Carlos Marighella. Quem é Carlos Marighella? Um dos caras mais violentos na época da guerrilha. Matava sem dó. Roubava fuzil de quartel e atirava na cabeça de soldado da polícia, soldado do exército sem dó. Caraca. E o Aloysio Nunes Ferreira era motorista dele. Então, quando você vai pegar a história dessas pessoas, deles, né, da Dilma Rousseff, Dilma Wanda Rousseff, do marido dela, que também foi guerrilheiro, você pega, puta, tem que lembrar tanto nome aqui, o próprio José Serra, que era um guerrilheiro mais elitizado. Era mesmo. O senhor em 64, você tinha quantos anos? Eu não tinha nascido, nasci em 65. Você nasceu em 65. Em 65. Mas você conseguiu pegar esse período, então, porque a transição, quando você entrou na polícia, ali automaticamente você começou a saber de muitas coisas. Quando eu entrei na polícia, nós estávamos ainda no governo militar do João Batista de Oliveira Figueiredo. Por isso que eu tô perguntando. João Batista de Oliveira que era Figueiredo. bom, né? Cara, quem é que reclamava? Cara, todo mundo trabalhava, todo mundo sabia que a vida era difícil, mas o Brasil andava. Todo mundo critica o período em que os generais comandaram o Brasil, mas nós tínhamos uma coisa, ordem. Mas na verdade você pergunta... É o que está escrito na bandeira. Se você e tínhamos falar... uma segunda coisa, progresso. Isso mesmo. Né? O se Brasil você falar cresceu. com pessoas de idade, eles falam que tem saudade daquela época. Claro. Todos, entendeu? né? Todos. Logicamente, o cara é de bem, ele vai trabalhar, vai ter suas coisas, vai progredir. Agora o cara de mal tem que pagar, tá certo? O bandido ia pra cadeia. Então, o bandido verdade. cumpria a pena. Nós não tínhamos nada disso. Não tinha esses bagulho. A lei de execução penal dos anos 70, 80 é completamente diferente. Nós não tínhamos saidinha de preso, Sério? nós não tínhamos auxílio reclusão, nós não tínhamos, que mais? Remissão de pena. Hoje o cara ele faz remissão de pena lendo livro. É verdade, é verdade. Mas nem uma provinha para dizer assim, falou assim, escuta, faz uma provinha desse livro que você acabou de ler para saber se você leu mesmo. O cara lê 5 Tá de livros. sacanagem comigo, né? Agora por que não manter... isso foi porque foi trocando... porque olha o que é louco. Nós tivemos 64... Eu lembro que eu li de castigo, rapaz. Eu li um livro do autor muito legal, não me arrependo. A professora ela deu um castigo para mim. Em 1973, ela falou assim: ó, você vai ler o livro Meu Pé de Laranja Lima. Nossa. De castigo, José Mauro de Vasconcelos. E eu falei assim: ó, e vai ler mesmo, porque eu vou fazer a prova com você. Se você não fizer. Chamado oral. Chamado oral. Eu adorei, né? A história do Meu Pé de Laranja Lima e fiquei fã do José Mauro de Vasconcelos, acabei lendo mais uns 6, 7 livros dele. Muito bacana. Mas você fala assim, o preso, remissão de pena, para quem não sabe, às vezes o pessoal não sabe o que é isso. O que é remissão de pena, gente? Você executa uma determinada atividade por 3 dias, por exemplo, vou trabalhar 3 dias e ele te tira 1 dia da pena. É isso. Isso é remissão de pena. Remir pena é isso. É ter um abatimento em função de uma atividade que você faz dentro da cadeia. Por exemplo, Laranjal Paulista é um polo industrial de brinquedos. Todas as indústrias lá, a produção de brinquedo ela é feita em 3 etapas. Uma primeira, uma segunda e uma terceira. A segunda etapa, que é a do meio, ela é feita dentro dos presídios, de alguns presídios. Em coordenação com a Fundap, que é a Fundação da Administração Penitenciária. Legal. Então, mas são muito pouca gente, muito pouco preso que trabalha. Então, uma parte do brinquedo ela é montada pelos presos. Aí vai para uma finalização na fábrica, volta para a fábrica de novo, e os funcionários finalizam e vai para o comércio, vai para a exportação. Mas essa e assim montagem no presídio, é o preso que decide se ele vai querer fazer ou não? É ele que decide. Se Ah, ele não tá. quiser, Não é obrigado. Não é obrigado. Ah, tá. É isso que eu sou Essa contra. que é a diferença. Isso é que eu sou contra. Caramba. O cara devia Todo ser obrigado. preso Verdade. deveria trabalhar, todo preso, até para ajudar o Estado a baratear a despesa que ele causa. Exato. Números que eu peguei por aí, por exemplo, que eu acho uma inversão de valores, uma criança custa 700, 800 reais por mês na escola. Um preso custa de 2 a 4 mil, dependendo de onde ele está. Caraca, que investimento da peste. E não retorna nada.
Você já imaginou se você jogar 4 mil numa criança? Nossa Senhora. Tirando essas ideologias, mas deixando capacitado o jovem? E aí, então, Lisboa e Franco, olha só como o PSDB mudou a nossa vida. Nossa. Aí eu pergunto, foi para melhor, gente? Foi para melhor? Nós só se ferramos com o PSDB. Agora, a pergunta que fica é o seguinte. Guerrilheiros, pessoas que atuavam, né? Eles tiveram uma grande sacada. Criam um partido e vamos tomar tudo democraticamente. Opa, aí lembra que eu falei que organização ligeiro, hein? Eles não conseguiram pela violência. Nós tivemos anos muito violentos aqui após 64, quando nós tivemos lá a saída do João Goulart da presidência, tem uma né? frase que ele fala que sentiram saudade, alguma coisa assim. É quase que uma premonição do que aconteceria hoje. Vocês vão pedir pra gente voltar. João Figueiredo. Exato. Ele fala uma frase. Ele sempre falava que era muito cedo para abrir, fazer a abertura política e deixar que o país caminhasse pelo lado da democracia mesmo. Ele falava que era muito cedo, o Brasil não estava preparado. Vocês vão sentir saudade e vão pedir para a gente voltar. No caso são as diretas já, é isso? A direta já foi, no governo Figueiredo, foi em 1984, na Praça da Seco. Né? Mas não foi naquela época que foi feita a primeira eleição direta. Ali foi feita a primeira eleição para presidente indireta. O que fez o Congresso, né? Eles, autorizado pelo presidente da República, eles fizeram uma eleição onde só tinha Arena e MDB, 2 partidos. Então, pela Arena disputou Paulo Maluf, vice Aureliano Chaves, tinha sido ex-ministro das Minas e Energia. Pelo lado do MDB disputou Tancredo Neves e o Sarney, que pulou de lado. O Sarney pulou, ele era da Arena e pulou de lado. E veio para ser vice do Tancredo. Aí, lamentavelmente, o Tancredo foi acometido de uma diverticulite, teve que ser internado no hospital em Brasília, no Sara Kubitschek. A coisa ficou grave, ele foi removido para o Hospital das Clínicas e no dia 21 de abril de 1985, Tancredo faleceu no Hospital das Clínicas. Ele assumiu quanto tempo ele ficou? Nem um dia. Nem assumiu. Porque a posse foi no dia 15 de março, ele estava internado. Ele ganhou uma eleição internado, então? Ele ganhou em 84, um ano antes. Ele ganhou a eleição, que foi uma eleição indireta, os deputados votaram. Legal. Né? Mas ele não assumiu no dia 15 de março. Tanto é que, não sei se vocês se lembram, o João Figueiredo deixou a faixa presidencial em cima da mesa, desceu o elevador, entrou dentro do carro e tchau. Foi embora para casa. Não passou a faixa para o Sarney. O Sarney foi lá e colocou a faixa de presidente e assumiu interinamente, né, que a gente chama interino, né, mas substituindo o Tancredo. E aí, quando deu a morte do Tancredo, praticamente 3, 4 semanas depois, né, 5 semanas depois, o Sarney foi decretado, proclamado mesmo presidente da República, né? Foi Agora ele disputou uma vaga doente? Não, ele estava perfeitamente, a saúde dele estava perfeita, porque a eleição foi em 84, no final de 84. Ele ia assumir em 85. Ele iria, ganhando a eleição, ele já era o presidente eleito, começou a fazer toda a transição e tomaria posse somente em 15 de março de 85. E um pouquinho antes, ali, eu não lembro a data exatamente, mas foi assim, no final de janeiro, acho que começo de fevereiro, ele teve que ser internado. Ele apresentou dores abdominais, foi internado. Que zica, mano. E aquele... Ele seria um bom... Porque assim, ele seria um bom presidente? Eu acredito que sim. O Tancredo ele já tinha sido ministro. O Tancredo foi ministro do João Goulart, se eu não me engano. Foi ministro do João Goulart. Era um político já antigo, um político experiente, né? Dialogava muito bem. O nome dele era Tancredo de Almeida Neves. O Neves, então, é do Neves lá, de Minas? Ele é avô do Aécio Neves. Caramba, o Aécio tá chorando até hoje. Teve uma chance de ouro que nunca mais vai ter. Né? Virou a chave. Né? Virou, mano. Imagina, olha, eu vou falar um negócio pra você. Não vou falar não, porque senão eu vou estragar o podcast. Eu falava, vou entrar, de repente vão derrubar a live. Vão derrubar a live. Não vou falar não. Vocês pensam aí alguma coisa aí, tá tudo certo. Mano, mas o Tancredo, ele era novinho naquela época. Eu acredito que ele não tinha 25 anos, acho, não chegava a 25. Ele devia ter por volta de 20 anos. Ele era muito novinho porque ele foi eleito deputado federal em 90 não, acho que foi em 90. Ele foi eleito deputado federal em 90,
pelo estado de Minas Gerais e era um dos mais novos. Não, o Aécio, né? O Aécio, o Neto. O Neto. O Neto. Foi eleito deputado federal, se não me engano, em 90. Caraca. Aí ele foi presidente foi reeleito em 95, aí ele foi presidente da Câmara dos Deputados, não sei se no primeiro biênio ou no segundo. Caramba, ele conseguiu pegar ainda a presidência Foi, da casa, e depois veio a senador. Já eu monto aqui na minha cabeça a carreira dele, mas ele, assim, pelo nome da família, né? Neves, neto do Tancredo Neves e tal. E o Tancredo a gente sempre sabe que foi um político, um grande político, né? Mas ele que era para ser o presidente, e não deu. Mas eu ia fazer esse comentário, né? Dos guerrilheiros. O que aconteceu? Quando o João Goulart saiu, a esquerda queria tomar o poder pela força. Voltando naquele assunto seu. Exato. Queria tomar o poder pela força. Então, nós tivemos um período muito tenso, muito turbulento. Foi nessa época que teve sequestro de empresário ou não? Não, teve o sequestro de pessoas, não. Tivemos o sequestro do embaixador americano no Rio de Janeiro. Né? Aí eu não vou cometer fake news, eu não sei direito, mas parece que foi o grupo da Dilma Rousseff, com certeza o Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira estava no sequestro do embaixador americano. E ali eles usaram o sequestro do embaixador americano para trocar a liberdade de alguns guerrilheiros, dentre eles o Zé Dirceu, que estava preso em Santos. Caraca, mano. O Zé Dirceu foi um dos caras que foi trocado nesse sequestro do embaixador americano. Né? E nós tivemos ali o assalto da casa do Adhemar de Barros, que dizem que ele tinha muito dinheiro em cash, dinheiro vivo mesmo, joias. Caramba. Tivemos o assalto, porque eles foram para cima de banco, foram para cima de empresários de assalto e de quartéis, porque precisava de arma e munição. Caraca, mano. Né? E outro dia eu fui visitar a fábrica da Brinks, que eu acredito seja uma das grandes empresas de transporte de valores. Exato. Eles têm um carro, eu tenho a foto aqui, eu tenho um carro que eu mostro aqui na câmera. Deixa eu mostrar a foto para vocês verem. Eu fui visitar a Brinks e a Brinks tem um carro lá que é o primeiro carro de transporte de valor que foi colocado aqui no Brasil. E por que tem esse carro lá, essa memória ali? Porque foi quando antigamente o dinheiro era transportado em carro normal. Ninguém se dava conta disso. Caraca, não tem bandido. Aí por conta do grupo da Dilma... Ou nós atrasou, nós evoluímos, né? Exatamente. Por conta do grupo da Dilma... Fizeram o carro blindado. Fizeram o carro blindado. Olha ele aqui, ó. Deixa eu abrir a foto aqui, ó. Olha que belezinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Caraca. Nossa, parece um caminhão de leite. É mesmo, os caminhões de leite da época. Esse é o primeiro carro feito em 67 ou 68, se eu não me engano. E foi porque o grupo, vou mostrar na câmera aqui, acho que pega, né? Foi porque a Dilma Rousseff, o grupo dela, que era a VPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, começou a assaltar banco. E começou a assaltar esses carros na rua, dinheiro. Precisava ter dinheiro para financiar a guerrilha. Caraca. A coisa ficou tensa. Mário Cosel Filho foi explodiram o soldado lá no Ibirapuera. Caramba. Tem aquela rua Mário Cosel Filho do lado da Assembleia Legislativa ali. Quem é Mário Cosel Filho? É justamente o soldado que estava de sentinela. E os caras, para atacar o exército, o DOI-CODE na época, né, que era o órgão de repressão dessas guerrilhas, eles meteram um carro-bomba e meteram o carro-bomba ali do lado do quartel. O carro explodiu e a explosão praticamente desintegrou o soldado que estava de sentinela. Então eles não vinham para brincadeira, não. O negócio era de verdade mesmo. Eles vinham para tomar pela força mesmo. Então nós tivemos focos de guerrilhas no Araguaia, José Genuíno foi para lá. Nós tivemos focos de guerrilha aqui no Vale do Ribeira, ali Eldorado, Jacupiranga, né? Eu conheci isso é muito legal, eu gosto de sentar com ele, né? Um amigo meu, Gilberto Gigi. Ele trabalhou não era rota. A rota ela veio depois, era primeiro batalhão de choque Tobias de Aguiar. Caramba, que não existia rota ainda. Ele trabalhava... Você sabe por que rota? Rondas ostensivas por conta dos assaltos a banco deles. Era tanto assalto a banco que a polícia teve que se reinventar e constituir viaturas com 4 homens armados e bem armados para fazer o policiamento na cidade de São Paulo, porque os caras estavam assaltando banco um atrás do outro. Então criou Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Ela nasceu para coibir esses assaltos a bancos, que essa turma do PT aí já estão velhinho. Tudo acima de 65, 70. Mas eles eram os bandidos da época
que assaltava um banco, assaltava quartel, para poder ter dinheiro, arma e munição para atacar as forças armadas e as polícias militares. Então o objetivo era guerra mesmo. Então o objetivo sempre foi abater o exército. Exato. Então. O exército é a barreira. Exatamente. Pela história que você está contando, a barreira é o exército. E aí eles viram, porra, não dá pela luta armada. Porque eles queriam fazer como foi em Cuba. Só que em Cuba, eles fizeram... O que aconteceu em Cuba? É muito simples quando teve a Revolução Cubana. Quem era Fidel Castro? Um advogado respeitado, que falava muito bem e foi conversando com os camponeses, pessoal do campo, da roça. Ele chegou para esses caras a cabeça deles, né? E lá todo mundo no campo tinha arma. Não, fica escutando. Tinha arma. Já vi aqui o filme, continua. Eles tinham arma. Então o Fidel Castro, com aquele discurso de encantador de serpente, ele conseguiu trazer os camponeses do lado dele, apoiando as ideias dele, e foram para cima do governo de Cuba, e então se fez a Revolução Cubana. E ele ganhou a Revolução Cubana. 1950, 54, porque eles falam por ali. Que Cuba era bem próspera, né? Os Estados Unidos ia lá, né? Cuba era tipo Caribe teoricamente deles, né? era um território americano, era dominado pelos Estados Unidos, era um território americano. E ele queria justamente tirar esse domínio dos americanos e implantar o comunismo em Cuba. Então como é que eles iam fazer isso? Só através de uma revolução. E lá deu certo, porque eles fizeram isso, aliciaram muita gente. A Revolução Cubana foi algo muito impactante. Eles ganharam a Revolução mesmo e expulsaram os americanos. Essa é a verdade. Eles ganharam a guerra na bala mesmo. Aí, Fidel Castro no poder. O que ele fez? Desarmou todo mundo. Que agora ninguém vai me tirar. Escuta, gente, Exatamente desarmou todo mundo. Esse é o resumo da Revolução Cubana. Cara, é malandrão, hein? Esse é o resumo. Né? Fidelzinho é o 7-1 do caralho. Engraçado, como é que ele fala? Povo armado nunca vai ser escravizado, né? Foi isso. Ele tirou... aquele discurso assim, gente, agora legal, ó, ninguém mais precisa de arma. Na terra. Ninguém mais precisa... Agora vamos viver em paz assim, aqui. Né? Assim, ó. Vamos viver em paz, devolve as armas agora que tá tudo certo. E todo mundo devolveu as armas. Agora nós estamos com o Fidel, O que o Fidel fez? Pau. Lascou todo mundo. Pau. Agora é tudo meu. Ele criou a força dele, leal a ele, e aí, a partir daí, foi uma ditadura até ele praticamente morrer e passar antes de... Ficou muito doente, passou por Raul Castro, que é o irmão dele. Exato. Né? Tá aí o Raul... Só os dois irmãos, só, será? Eu acredito que na família, sim. É porque eu acho que agora foi pra mão de uma outra pessoa agora tem tem família. Já ia ter um sucessor do... O ruim é que é partido único, não tem outro partido lá, né? Não tem outro partido. Lá não existe, né? Não pode. O partido só pode dizer que não, nós temos a nossa democracia. Tem um cara. Ela é nossa, nós mandamos. Quantos partidos você tem aí? Quantas ideias vocês têm? Uma. Então, mas como é que a gente vai escolher? Opinião contrária. Você escolhe a ideia que tem. É essa e pronto. Pronto. Se você for contra, já viu, né? Esse é Cuba. Agora, olha como é louco, né? O mesmo método, se a gente for olhar no Brasil de hoje, que é uma história, se a gente está olhando a área da segurança pública, se a gente der uma olhada para o Brasil, o que acontece hoje naqueles 9 estados nordestinos? Ali praticamente não chega a ser uma colônia, mas é quase a mesma história. Vira uma colônia, fica na mão de alguns. Exato. O povo é aquela história de dar a vara para o sujeito pescar. Ensinar o cara a pescar e não dar o peixe. Exato. Porque na hora que você dá o peixe do tamanho que você quer. Hoje o peixe é desse tamanho, hoje é daqui, hoje é desse. Então o povo ficou numa dependência tão grande no Nordeste. O Nordeste é praticamente um Brasil à parte, uma realidade à parte. Exato. Né? É habitado, mas sem progresso nenhum. Né? Não se leva estrutura para lá, infraestrutura. E aí os políticos, com dinheiro, né? Eles fazem o que quer do povo. Claro. Então o povo nordestino precisa se libertar. Por isso que nós tivemos uma migração muito grande de nordestino para São Paulo. Aqueles mais, digamos assim, não vou dizer capacitados, mas mais assim, instruídos, um pouco mais de instrução. Com um pouco mais de informação. Isso. E ele olhava para ele e falou, poxa, eu tenho condição de ter mais, eu tenho condições de fazer mais. Crescer. Poxa, hoje você vê quantos nordestinos vêm para São Paulo, né, e são bem-sucedidos. Você tem donos de padaria, lojas, no comércio, no serviço, né? Então você vê esses expoentes, transportadoras,
né? Eu conheço muito empresário nordestino que empreendeu e se deu muito bem aqui no estado de São Paulo. Crescer São Paulo, né? Então eles saíram daquele ambiente de escravidão, né? E vieram para cá. Né? E é claro que muitos não dão certo, até porque não tem espaço para todo mundo, é uma competição. Né? Mas muitos se deram bem e empregam muita gente, né? Hoje. Eu fui para Belém do Pará, aí depois fui para Recife, aí fui para Alagoas, aí passei em Maragogi ali, depois fui lá para o Piauí. Aí fui lá na divisa, que tem um rio que atravessa a divisa Maranhão e Piauí, lá em cima na ponta. Né? Eu esqueci o nome do rio. E aí eu comecei a conversar com o pessoal. Para você ter ideia, ó como o negócio é louco. Eu conversei com um rapaz lá, ele falou para mim assim, ó, o seguro defeso acabou com os pescadores daqui. Eu falei, mas como assim? Tá vendo esse rio? Era para ter um monte de pescador agora, essa lateral cheia de comércio, fervendo os pescadores, pegando, vendendo os quiosques, E o fornecendo. que seria esse seguro defeso? Eu falei com o Safe, o seguro defeso foi o seguinte, que é época de pesca, você não pode pescar, então você é incluído, que se você é pescador, mas tinha cara lá que era eletricista e tava ganhando seguro defeso. Então eu vi que a ideia dos caras foi o seguinte, se eu conseguir pôr esse povo na minha mão e ensinar ele a não trabalhar, eu tomo toda a riqueza dele na maracutaia. Exatamente. Não adianta falar pra mim que não é outro papo, porque eu fui em Maragogi, não sei se você já foi lá. Não é o fui, Caribe mas brasileiro. É o Caribe brasileiro. Água Eu sei muito azul. bem. Água azul. Lindo. Pobre, eu Maravilhoso. nunca andei no negócio, rapaz. Eu fiquei, meu Deus, é água azul. Lindo. Eu só lindo, via na lindo. internet. É que você vai de manhã Não. cedinho, cata o barco, Exato. a maré tá baixa, você Você para vai lá embora. nos arrecifes, é a coisa mais linda do mundo. É E isso aí mesmo. eu vi o Lindo, seguinte, lindo, aí eu lindo. comecei a ver a sociedade como que era ao redor. É pobre. Lógico que é. Parece que é um negócio já estratégico. Meu, é muito mesmo, não dá. Não dá pra você ver um lugar rico e o povo pobre. É uma matemática que não dá. Eles têm 1 milhão, mas tá duro. Por que não tem? E aí eu comecei a ver as políticas. Todas essas socialistas. Aí a pergunta que eu faço, que é bem interessante. Olha como a história se repete. Governo de esquerda que assumiu, as guerrilhas daquela época tomaram o poder democraticamente. Exatamente. Como que você vê a democracia no Brasil hoje na mão dessas pessoas que foram guerrilheiros lá atrás? E essa é uma história que não dá para apagar. Tá lá, eles não querem que mostre. E Falido. nem todo mundo tem coragem de perguntar e entrar nesses detalhes e questionar. É história. Por mais que você não queira e odeia, é uma história e ninguém vai apagar a história. Como que você vê a democracia hoje na mão dessa turma? A democracia vai ficar falida. Falida. Nós não vamos ter democracia. E uma curiosidade em cima disso que você está falando, que às vezes o povo não sabe disso. Qual é o estado maior produtor de algodão hoje do país? Me pegou. Bahia. Uau. Onde é que produz algodão na Bahia? No oeste, aonde não tem nada, onde eles chamam de sertão, Epa, terra do nada. tem coisa errada aí. O que fez? O gaúcho, falta terra pro gaúcho lá, o gaúcho todo mundo sabe, né? O gaúcho é um cara trabalhador. Empreendedor. Ele é da roça, ele é do Exato. campo, ele é do agro. Falou assim, aqui tá faltando terra, vamos subir. Subiu, foi pra Bahia e a Bahia hoje é o maior produtor de algodão do país. Por que não tá o nordestino plantando algodão? Por que tem que sair o gaúcho lá do final do mundo, lá do frio, para ir no calor, para poder plantar algodão? Tá vendo? Qual é o estado maior produtor de melão? Ceará. Clima perfeito. Quem produz melão lá? Não é o cearense? Não. É nego aqui de baixo, de São Paulo, do Paraná, de Santa E Catarina. é sistema de irrigação? É simples, é só Tecnologia. fazer. Tá É só vendo? o que, Tá o vendo, presidente, hein, o que o gente? presidente Bolsonaro está fazendo hoje? Então é isso. Levando a água. Quem é que vai aproveitar a água? Fala, olha, tá na mão do nordestino. Eles nunca tiveram água. Então agora é ensinar eles a usar a água da transposição do Rio São Francisco. Né? Eu não sei os números exatos, mas eu vou chutar pelo que eu lembro aqui na minha cabeça. São praticamente 15 milhões de pessoas beneficiadas com a chegada da água do Rio São Francisco. A água está passando perto de uma terra qualquer ali. Então você tem condições agora de irrigar a terra e plantar. Né? Então agora, quem é que vai ensinar agora? O governo tem que vir agora para poder mostrar para eles. Gente, vamos pegar essa área aqui, vamos plantar um milho aqui, vamos plantar uma Faz soja. desse jeito, né? Você queria dependência. É isso. E aí quando criar essa independência... Graças a Deus você- não é terra de índio, né? você larga o Não estado. tô fazendo piada, não. Falando a Não, verdade, é né? Não é verdade, terra de verdade, índio. verdade. Se Tem fosse essa. terra de índio, não. A ZONG Ia- não deixa plantar. Ia deixar desertão Né? daquele jeito. É área pra caramba. Uma pergunta, você acha que se o Nordeste florescer, a ZONG vai tudo pra lá?
pessoas não têm essa Não, porque curiosidade. a ONG gosta de uma selva, né, mano? Tem. Parece Onde só tem Tarzan. na Amazônia, né? Não, o índio, ó, o índio tem Verdade. peixe, o índio tem comida, o índio tem a fauna, tem a mata. Ele tá lá e não existia a ONG. Aí a ONG do nada vai pra lá. E o nordestino tá na seca, na Caatinga, passa um rio agora. Cadê as ONG para ajudar esse povo? E a gente Cadê? se pergunta, será que o índio não quer? Ele não quer trabalhar, ele não quer Índio progredir? Índio é rico, irmão. Lógico que ele quer. Ou ele quer ficar comendo macaco o dia inteiro lá andando de canoa. Não quer, velho. não Não quer, de quer. Ele jeito quer nenhum. plantar as coisas dele. Índio Ele tem- quer ter casa, ele quer ter carro. Lógico que é. Porque os mais espertos andam de iPhone, né? Claro. Eu já vi índios, isso aí. eu já vi uns índios aí em isso Brasília, mano. É, iPhone. Os caras de iPhone e Mac, reloginho, mano. Eu falei, índio boy né? da preula, mano. Verdade. Vou mostrar uma foto aqui pra você. Eu só vou pegar aqui pra vocês verem só como é bonito de ver esse troço aqui, né? Deixa eu só achar aqui onde tá aqui. Você olha assim, eu vou Tá fuçando saindo aqui os pelo toque-toque. Ah, tá, perdão. pelo Google. É empolgação, é Não corta não, deixa aí. É empolgação. Esse quadradão aqui, ó. Esse quadradão na foto aqui. Tá aqui tudo que tá no Google aqui, ó. Isso Ele aqui já vai mostrar pra você, tá? Eu já vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é perto de Guanambi, na Bahia. Guanambi, na Bahia. Guanambi fica na divisa com o Tocantins, Goiás, ali, Goiás. Guanambi. Guanambi. Divisa com o Goiás aqui. Faz divisa Né? com Goiás, Bahia? É. Ali o oeste da Bahia. Ah, Ó, tá. Bom Jesus da Lapa, né? Riacho de Santana, Guanambi. Isso aqui, ó, é uma fazenda de soja. Se você botar isso daqui, essa daqui, mais ou menos, tudo que está na área aqui no Google que eu estou mostrando aqui para vocês, deve ter mais ou menos uns 2.000 hectares de terra. Essa é uma fazenda. 2.000 hectares. Soja. Aí você vai falar, por quê? Tem água ali perto, Já era. né? É uma terra fértil e vai. Agora, tem que Israel, ensinar que é o um povo. deserto, né? Claro. Israel é um deserto e os caras plantam, os caras. E se você, Manda um monte de se lugar. você for no sul do Piauí ali também, se você começar a fuçar no Maranhão, tem muito milho. Agora, quem é que está plantando? Porque o Mato Grosso foi invadido pelos povos do sul, né? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eles foram primeiro para o Mato Grosso, do Mato Grosso foram para Goiás e foram subindo. Goiás para Bahia para o Piauí, Tocantins. Então hoje estão plantando para caramba. Por que o Brasil deu esse salto? Hoje a gente está na casa de 300 milhões de toneladas e não para de crescer, porque os caras estão descobrindo as terras e estão plantando cada vez mais. E não estamos mexendo em nenhuma terra indígena. A hora que for julgado o marco da... Como é que chama? Marco temporal. A hora que for julgado o marco temporal e permitir que se plante em terras indígenas, que ensine o índio a plantar e vender e comercializar, que é o correto. Pai, nós vamos triplicar. É tudo que o presidente Bolsonaro está querendo. Agora, porque o atraso social ele gera benefícios para algumas pessoas. Para algumas, com certeza. poucas pessoas. Para algumas, poucas pessoas. Porque você imagina, o índio você chegar e falar, ó, tem uma fazenda que produz aí 100 milhões por ano. Ah, mas você é índio, você não pode ter 100 milhões por ano. Mas eu sou índio, a terra é minha. Mas aquela terra, eu entendo o seguinte, tá? Te dar um outro número aqui. Parece um bagulho. Você vai se assustar. Parece um bagulho muito louco. Eu quero morrer daqui a 20 anos, tá bom? Mas eu quero nascer Yanomami. Eu também. mesmo? É bom. Né? Porque cada índio Yanomami que nasce hoje tem 120 hectares de terra. Tá de sacanagem. Não tô. Se um cara que nem eu casa com uma índia. Eu fiz essas contas. Se eu caso com uma índia, ela tem um bebê. É. Porque hoje Tem direito a terra também ou não? Yanomami é tão grande, a terra Yanomami é tão grande, se você dividir proporcionalmente o que os Yanomamis têm de terra indígena hoje e dividir pelo número de índios que existem, dá aproximadamente 120 hectares para cada índio Yanomami. É muita terra. Caraca, mano. Planta alguma coisa? Nada. Eu posso, se ele... Fica lá paradinho, se um sai cidadão que nem eu, assim, ele casar com uma índia e tiver um índiozinho, tem direito? Ah, deve ter, né? Com certeza. Você acerta com o cacique lá, né? É verdade. Tem que se acertar com o cacique e com a Zong, né? Que a Zong quer isso aqui, né? A Zong não deixa casar, A não? Zong não acho que o deixa cachimbo da pai. Ela vai falar que esse negão folgado quer dar o balão na gente aqui. Ó, é isso que eu ia te falar. Aí tem coisa errada. Claro que tem. Sabe por quê?
Você viu que aconteceu a crise na Rússia com a Ucrânia. Isso. E a Alemanha foi lá mexer numa mata que tava 2000 anos lá que não podia mexer. É verdade. Picou o facão e tudo. Picou tudo. Foi Entendeu? tudo pro chão. Foi tudo pro chão. Eu não vi aquela turma do movimento. Vamos preservar a Alemanha, por A Greta, favor. né? A Como é que chama? Greta. A só Greta. aqui, É, então, Ai, minha madeira, minha arvinha, minha arvorezinha. Na moral, me desculpa. Me desculpa. Olha pra você ver como a nação tá com a mentalidade desse tamanho. Como uma criança que não tem noção da vida quer pautar a vida. Verdade. Ela é uma criança. Sabe nada. Ela não sabe nem fazer o miojo. Se você colocar água, miojo e o isqueiro Exato. e falar, vai daqui pra lá que sai o miojo, ela vai ficar... Não, sabe o nome disso? É retrocesso mental, gente. Verdade. Você Mas quer é que o uma bonitinho, criança... é o não, você bonitinho, quer... Não. né? Bonitinho que se exploda. Você levar lá pra Mas minha mãe lá, o pau come, irmão. Mas é verdade, Vai aprender um monte de mas coisa. acontece que Aí o você povo, fica eles olhando. usam essa Aí bonituzinha eles pegam, olha, uma criança quer pautar um marmanjo velho que é formado. Aí eu vejo pessoas que é formada, cientista assim. Mas é verdade, tudo de boca aberta, o menino tá falando. Tudo de boca E ela não sabe de nada nenhum. Nada. Só Nada. que- Nada. só Se que fizer sai- uma perguntinha diferente pra ela, ela não sabe responder. Não, ali é o textinho. Aí o que Texto, acontece? texto. Quando você vê um cenário desse com a treta, com essa menina aí, vê aquele lacrador Leonardo DiCaprio lacrando também, que não conhece nada daqui, é um bando de fustiqueiro que quer o que é dos outros, essa é a real pra mim. A pergunta que fica que é interessante. O índio, quando nasce dessa tribo, já tem uma porcentagem de terra. Se uma guerra, quando entra em estado de guerra, não tem reserva. Não existe. Não tem índio e lei e regra. Acaba Você tudo. Começa tudo do zero, irmão. Paz, ô Franco, Tá? depois você procura um hotel chamado Hard Rock Seminole. Hard rock. Escreve Hard Rock Seminole, Flórida. Você vai encontrar um hotel 5 estrelas, all inclusive, com um show todos os dias de grandes artistas. E aí você vai perguntar de quem é esse hotel? São dos índios americanos. Tem um território indígena dentro da Flórida, do estado da Flórida, que é dos índios. Tem muitos que são cassino donos lá de dentro. Cassino também, Cassino. né? É verdade. Tem muito índio que é dono de cassino. Eu fui visitar Verdade. isso. Os índios de lá são mais evoluídos do que os nossos, né? Aqui tá, os caras. Você não faz ideia. E eles atrapalham em alguma coisa? Nada. Lá o índio trabalha, ele produz, é negócio. É business, eles fazem. Business. Isso. Business. Lá não tem. Não Mas tem no Brasil acordo. não seria um projeto assim que observa. Porra. Para a nação mundiais, para algumas nações fora do Brasil, Nós perdemos muita riqueza. é interessante você ter um Brasil não desenvolvido. Do jeito que tá, ué. Do jeito que tá é bom, porque se você tem um presidente de uma outra nação lá que quer o Brasil, você põe um merda aqui no Tem governo muita e gente, você toma né? riqueza. O problema de ser rico é que todo mundo olha pra você. E o Brasil é rico. Demais. Em excesso, em abundância. Se a Alemanha derrubou uma mata auxiliar lá com não sei quantos mil anos, foi lá e derrubou por causa da crise da Rússia e Ucrânia, deu essa treta, eles derrubaram. Essas reservas no Brasil hoje não são reservas para o brasileiro. É pro mundo. São reservas estratégicas. Com Porque toda agora certeza, a gente... reserva estratégica Por quê? pro mundo isso. Porque todas essas ONGs que vêm para o Brasil, que ninguém fala, são ONGs estrangeiras, a grande maioria delas, e elas vêm verificar o que nós temos aqui. Mapeia e mete como reserva aí. Porque Eles já estão vindo buscar o que é deles. Vamos lá, se não tem mal, vamos supor uma ideia. Vai faltar no mundo, o potássio. Só tem aquela reserva aqui no Brasil. O índio vai segurar aquela reserva? Com certeza não. Com certeza não. E por que nós não podemos usar? Exatamente. Por que a gente não pode usar? Mas aí eu já até te respondo, né? Que eu fui pesquisar Os essa cara é história liso. do potássio. Cara é liso, hein, É. O nosso potássio aqui é de solo profundo. Então hoje, você retirar aquele potássio, você vai encarecer os produtos. Então precisa ter tecnologia barata para ir lá extrair o potássio. Mas é uma senhora reserva. A hora que faltar lá, Isso não foi um atraso vai já vir aqui. projetado? provavelmente. Se você está mexendo isso há uns 10 anos atrás, você tinha tecnologia suficiente para tirar Potássio isso. é para Claro. fazer fertilizante, Fertilizante. né? Potássio é para fazer Caraca, a fertilizante. pessoa Fazer... tirando potássio daqui a um preço bacana com a horta aqui. Nossa, fato. Você tá Cara, todo mundo, a irmão. gente tem tudo. Você fecha o cerco, você fecha a cadeia econômica, é produzir Já era. barato e vender. Caraca, E vender. mano. Então, aí você. Então, voltando nessa Fora as história da outras escravidão, riquezas, você vê por que nada andou no Nordeste? Porque simplesmente serviu a uma
elite política que não interessava fazer com que o povo fosse cada vez mais informado e, consequentemente, cada vez mais produtivo. Não. Eu perco meu curral, eu trato todo mundo como gado. E é verdade, quando falo em curral eleitoral, é porque eles enxergam o eleitor como um gado que eles dominam a todo tempo. Eu dou a comida, eu dou a água e eu dou um pouquinho de dinheiro, eu transporto. Né? Não é sem querer que se fala isso mesmo. Exato. Cada um tem o seu curral eleitoral. Isso é até ofensivo. Claro que é. Né? Você fala assim, eu tenho a minha base política, eu tenho o meu eleitorado, é muito mais elegante, muito mais educado você tratar isso. Caramba. Eu tenho aquelas pessoas que me seguem, me apoiam nas minhas ideias. Né? Agora, você fala curral eleitoral e você dizer, assim, cada eleitor que vota em mim é um gado que eu tenho mesmo. Ele faz aquilo que eu quero. Eu grito, que? Número, lítio, título, É isso que os caras falam, velho. É isso que os caras falam. Na hora da eleição, você dá o número pro cara, o cara vai lá na urna, né? Agora eu vou fazer a pergunta que é muito louca, né? A gente tem toda essa trajetória histórica de processos. Você pegou uma polícia em 70, 80. Você tem uma história ali, bagagem, certo? Muita, né? O que o Bolsonaro representa hoje pro Brasil? A liberdade para esse povo. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, a liberdade. Ele representa a liberdade para o brasileiro. O brasileiro, ele precisa aprender a empreender mesmo, né? Arregaçar as mangas, né? Ir para uma roça de cacau, né? E dizer, eu posso produzir cada vez mais cacau, eu posso vender. Eu não tenho uma roça de cacau, então eu vou fazer o chocolate, eu vou vender o chocolate e assim por diante. Eu vou tirar leite, eu vou fazer queijo, né? E a gente tem condições de dar muita ferramenta para todos eles, né? Milho e soja é a base da alimentação no mundo inteiro hoje. Então, o que você produzir de milho, você vende. O que você produzir de soja, você vende. Hoje nós temos tecnologia para tudo quanto é lado. Então, seja o cara pequeno produtor ou grande produtor, não importa. Você tendo a terra disponível, meu irmão, você tem como fazer as coisas. Né? Palha, né? Palha é uma indústria absurda. Quem tem fazenda de coco usa a palmeira do coco para fazer a palha. Né? Então, isso você vende, você exporta isso. É um negócio assim, quando você olha a relação de produtos, né? Café, ele dá trabalho, mas ele dá dinheiro. Né? O café, nós exportamos ainda café. Somos o maior produtor de café do mundo, mas não somos o maior exportador de café. Olha a sacanagem quando você vai... O Brasil é o país que mais... A Alemanha não produz café. E é o maior exportador. Ela compra tudo do Brasil. E de outros países. Não planta, ela compra tanto compra que ela do exporta. Brasil, compra da África, compra daqui, compra de lá, compra do Peru, compra não sei de onde. Ela junta... hoje se produzir, o que você tiver de café, a Alemanha vem e te compra. Exato. Aí o que ela faz? Ela exporta para todos os países. Fila da mãe. Ela beneficia, fatura, né? Fatura, rapaz. Compra 50, venda 100. Fatura. Caraca. Né? Então, mas nós temos café, nós temos algodão, milho, soja, gado, carne, né? Carne bovina, carne... ovina, carne suína, né? Então nós temos um potencial maravilhoso. A gente só precisa ter pessoas certas dirigindo o país. O Bolsonaro hoje, né? Ele é um cara que mudou essa configuração. Tá mudando, né? Tudo. Ele fala assim, peraí, aqui ninguém vai fazer povo de escravo não, pelo amor de Deus, o povo aqui tem que ter oportunidade, e ele aos poucos está vindo com essa oportunidade. Nesses anos de vida, porque o senhor está deputado federal, correto? E aprendi muito, viu? Você já tinha visto um presidente passar por todas essas situações? Nunca, nenhum presidente. E olha que eu acompanho o presidente desde o Emílio Garrastazu Médici, desde o governo Médici. Caramba. Né? Depois do Médici nós tivemos o Geisel, depois do Geisel nós tivemos o Figueiredo, né? Depois do Figueiredo nós tivemos como é que chama? José Sarney. Sarney foi pro Collor saiu, entrou o Itamar, Fernando Henrique por 8 anos, depois o ex-presidiário por 8 anos e a doidinha lá, a estocadora de vento por 6 anos e 2 anos com o Vlad lá, com Michel Temer. Nunca um presidente apanhou tanto. Rapaz, que esse homem tinha que mexer no negócio da turma aí? Mexeu no angu da turma e a turma se enfesou. Você assumiu em 2019. Você entrou com o presidente, bem dizer.
Um mês depois, né? Ele Um mês entrou dia depois. 1º de janeiro, eu entrei dia 1º de fevereiro. Como que era o cenário lá dentro? Você consegue identificar assim como que era o cenário? Você conseguiu ver essa transição? Porque todos os presidentes que tinham lá era marolinha, né? Vamos jogar no mesmo esquema. Ó, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. Aí chega um cara lá e fala, aqui não é mais de ninguém. Aqui é assim agora. Como que foi esse choque? Porque foi um choque do caramba lá dentro. Opa! Muita que gente foi? sentiu lá dentro. né? Rapaz, parecia Siri na lata, de tão bravo. É mesmo? Nossa! Cruzava com um deputado, rapaz. Cadê os cargos? Cadê os cargos? Cadê a lista de cargo? Não tinha nada. O Bolsonaro, rapaz, ele ali... Já fazia esquema antes pra Opa! entregar cargo, né? Já fazia. Não, não, Era assim quais mesmo, que eram os cara qual que eram as reivindicações lá? desesperado. A cena aqui inusitada que você falou, rapaz, é isso mesmo? Você ficou meio assustado, né? Mas era, pô, os cara mal, porque o cara queria lá seus 40, 50, 60 cargos, que era o que tinha não, nos outros governos. Distribuía Tá cargo a vendo? rodo. Não, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Isso aqui vai pra lá, vai pra cá. Tá. Fazia parte... Pô, vocês lembram disso? Pode procurar na internet. Procura aí, gente, procura aí. O Bolsonaro cancela ou extingue 25 mil cargos. Isso, eu vi. Aí você faz uma conta rápida, né? Que ele numa Caraca, canetada 25 mil cargos. faz uma conta rápida. Assim você divide ali. Não vamos dividir por 513. O meu aqui já... Aqui, ok. Você põe ali 25 mil cargos que ele extinguiu. Eu vou dividir por 350. Vai, dividir por 350. Caramba, 25 mil dividido por 350. Olha, 71 cargos para cada deputado da base, a média. Caraca! 71. Caramba. Então é que uns tinham mais, outros tinham menos. E uma mas- média de dinheiro aí, quanto que dava aí? Vamos ver aqui. Ó. Sei lá, vamos imaginar, vou 25 colocar mil. média de 8 mil reais de salário. É. Né? Nós temos aí 571 mil. 8 Se mil cada reais um de pagasse, salário. se o deputado cobrasse o dízimo, dava 57 mil por mês. Caraca, eu te dou um cargo, mano. mas você tem que... E essa era a prática dos políticos. O cara tinha que dar um retorno. Essa é a conhecida rachadinha. Rachadinha. Rachadinha, É, não, esse é rachadinha, rachadão, tá? É. Aí o rachador, então você Rachadona, imagina. rachadona. Você põe o cara lá, 8 mil, né? E você fala assim, só que você tem que me Dá dar uns R$1.000 de volta. 30%, alguma coisa assim. né? Mil reais de volta. Você soma tudo dos cargos que os caras tinham, né, faturava horror. Né, bicho? Agora, mano do céu. Aí você vai falar, não é possível que aconteça isso. Pô, você não lembra do Severino Cavalcante que tiraram ele da presidência lá porque ele pegava dinheiro do restaurante que prestava serviço pra Câmara? Não foi isso? O Severino Cavalcante, lembra dessa história? o chapéu lá, mano. Né, se eu não me engano é isso. Não sei se eu tô aqui. Minha memória tá vindo aqui, né? Não sei se é exatamente Caramba, isso. mano. Mas eu nego, rapaz, é Aí inescrupuloso demais. Ganhava de troço. tudo que era lado, né? Ganhava de tudo que era lado. Agora você imagina, um cara desse ficar 4 anos lá por mês, catar 50 mil por mês, fora o salário dele. Ué, verba dá, de gabinete. dá quanto? E é limpinho, né? Claro. Não tem, Se não for paga 50 imposto de mil renda. por Esse aí mês. esse não paga. É, São não é- esse aí não paga. Não existe. por ano, Você põe no só bunker nisso. lá em Salvador, no apartamento lá do Gedel. Né? Esse dinheiro, né? Você põe lá no mano, bunker, os né? cara é ladrão, hein? Aí você põe 57 mil. Vamos arredondar 60, vai? Não custa nada. Dá 600, 720 por ano. Vezes 4, 7 vezes 4, 28. 28 milhões? Só de... 28 não, 2 2 milhões milhões e e 800. 800. 2 milhões e Só de 800. dízimo. Só por fora. Só de dízimo. Né? Pra trabalhar pra mim, solta benção. É mole? Meu Deus do céu. Aí o Bolsonaro cortou isso. Cortou. Aí deu merda. E não é pros caras ficar bravos? Irmão, vai dar treta. Pô, Que era, ele- era, Não, não. era normal Era isso. Então, você gente, se vira com os você com quem imagina tá- o tanto de cargo que ele já tá prometendo pra um monte de gente agora, hein? Isso ele tá. Pode ter Agora, É? agora o negócio é muito Não bravo. Você pode ter certeza que Você... ele deve ter prometido o ministério pra A, pra B, pra C. Que nem isso que tá acontecendo Né? hoje no Brasil. O Boulos, que possivelmente fosse candidato a presidente, venha deputado federal por São Paulo. Tem Falaram que o coisa aí. Boulos, acho que Você ontem acha- tava. Falaram que o Boulos ontem tava em Santa Isabel, tinha 20 pessoas lá batendo palma pra ele. Aí, meu, Não, mas essas pessoas não têm relevância. É. Agora a pergunta é o seguinte. Terra, meu. Olha a jogada dos caras. Gerou uma abstinência. Muito. Muita abstinência. Opa. Porque com esse dinheiro eles faziam a campanha deles no zero. Era um dinheiro que entrava do zero e fazia a campanha no Tranquilo, zero. exatamente. E eu sempre vou sair ficar aqui, ninguém me tira. Ninguém mentira, exatamente. Boa. Agora um detalhe que é interessante é o seguinte. Se ele fez isso, tirando esses cargos, o que acontece com a imprensa brasileira hoje? Ué, a imprensa, né, o custo com a área de comunicação caiu absurdamente.
né? Eu tenho uma reportagem que fala que a soma do governo todo da Dilma Rousseff, ela gastou 7 bilhões de reais. Então é muito dinheiro em 6 anos. É mais de 1 bilhão por ano. Quantos hospitais e escolas, né? Exatamente. Então 7 bilhões. Você pega o Bolsonaro, parece que as contas dele estão na casa de 300 milhões. Então quando você fala, olha a queda, aí ele fala... Porque a verba de comunicação é um negócio absolutamente lícito. Você vai divulgar o seu trabalho. É previsto no orçamento. Eu tenho que divulgar o meu trabalho pelas redes. Então, normalmente, eu pago um impulsionamento nas redes sociais para a notícia ir um pouco mais longe, para as pessoas saberem o que eu estou fazendo. Exato. Não tem absolutamente nada de ilícito, de errado nisso, de ilícito. É tudo correto. O problema todo é que saiu dessa coisa de apenas divulgar para comprar o espaço para divulgar notícia boa. Nada de ruim. Ou seja, o jornalismo, né, infelizmente, se perdeu no meio do caminho e se vendeu... Não, você compra o nosso espaço aqui, nós só damos notícia boa sua. Acabou o jornalismo. Acabou. Ele virou tendencioso, ele não faz mais o que deveria fazer, que é informar. E informar significa informar a coisa boa e informar a coisa ruim. Exato. Né? E perdeu, né? Então, você comprava os veículos de comunicação a troco de muito dinheiro. Então, e cada vez eles queriam mais. O povo entender, e aí, Tadeu. Eles usavam, tipo, eu vou fazer propaganda do correio que entrega a carta, dizendo que a gente já sabe que o correio entrega a carta, mas eu vou fazer a propaganda do correio não tem com um concorrência, valor muito alto, Sim. porque não dá para saber, né? Exatamente. Vou na emissora, eu coloco o preço que eu quero. Né? Para você fazer propaganda do correio, eu vou te cobrar tanto. É isso que eles faziam, mais ou menos. Aí eles pegavam as estatais. Não, os ministérios e as estatais, né? Você imagina... Dinheiro porque demais. todo órgão do governo tem a sua verba de publicidade. Ela é controlada, né? Ela tem o seu limite, mas na soma de tudo isso, você tem as empresas estatais, Infraero, Correios, Eletrobras, Petrobras. Olha a Petrobras, a Caixa Econômica, ela gastava... Parece que 600 milhões por ano patrocinando time de futebol. Todo time de futebol tinha um bagulho da Caixa. É verdade. 600 milhões é muito dinheiro. Aparecia, é verdade. É muito dinheiro. E isso fazia pro time de futebol e também para as emissoras que passavam esse futebol. Né? E a gente sabe que só tinha uma emissora que fazia futebol. Não as emissoras. A emissora. Plim, plim. Né? Então, Fórmula 1, um monte de coisa. A Petrobras, ela financiava a Fórmula 1. Falou, gente, por que não vai financiar atleta que precisa de patrocínio para poder... crescer no esporte? Exato. Por que não incentiva a música, não incentiva a cultura, né? Muda o foco, né? Para de ficar jogando dinheiro nesses conglomerados de comunicação sem necessidade, né? Porque se não faz coisa boa, né? Então era só inverter o jogo. Então Bolsonaro ele conseguiu mexer num sistema que era vicioso. Desespero. Ele arrumou uma treta do caramba, essa é a real. Mexeu com tubarão, isso sim. Um vespeiro danado. Você por estar político e o tempo de vivência que você viu, esses políticos destruindo tudo que nós tivemos, você imaginaria que teria um presidente que teria culhão, porque tem que ter saco roxo pra fazer isso. Graças a Deus. Não é qualquer um que chega lá e fala, eu vou fazer, não. Ele sabia que ele ia apanhar mesmo. Ele sabia que ia fazer isso e apanhar, mas precisava ser feito. Precisava ser feito. E o problema agora é fazer a continuidade disso, né? Que a gente precisa continuar. Porque o governo, a gente já sabe que ele é sério. Exato. Não tem a menor dúvida disso. Ele já é sério. Tanto é que está aí, Demonstrou, 42, 43 meses sem nenhum caso de corrupção. Exato. Tivemos aí 2 ou 3 tentativas de querer manchar o governo, mas não deu. Não dá em nada as coisas. Acha uma sentença de condenação de alguém desse governo, né, por corrupção. Não existe, é zero. Então isso é fabuloso pra gente, né? É algo que nos dá coragem de cada vez mais defender esse presidente. Cada vez mais mesmo. E com um ingrediente, né? Ele atravessou uma pandemia que é um negócio assim que... A forma com que isso aconteceu foi bastante criticado, mas eles criticam por criticar, mas fez tudo correto. Eles falam, cada vez que eu sento com alguém, me fala onde você acha que o Bolsonaro errou. Tudo ele tinha razão. Me fala. Aí o cara fala assim,
ele era contra a vacina. Foi o cara que compra 600 milhões de doses de vacina, você acha que é contra a vacina? Não, mas ele atrasou a vacina, poderia ter comprado antes. Meu irmão, a primeira vacina no Brasil foi dada 30 dias depois da primeira vacina no mundo, que foi na Inglaterra. Exatamente. A vacina que foi dada aqui, a primeira, foi dada aqui em São Paulo, Isso. né? 30 dias depois da Inglaterra. Aí ele atrasou, 30 dias é atraso para você? E depois o Brasil ficou sempre entre os 4, 5 maiores países que mais vacinavam no mundo? No mundo. É assim mesmo que você pensa? É isso mesmo? Aí você fala, mas ele fala demais. Ele fala. Agora, ele fala alguma mentira? Não. Então é bom que ele fale demais mesmo, porque ele só fala a verdade. Cara, que louco. Ele só fala de verdade. Aí normalmente eu pego essas conversas no Uber, no táxi, Isso. na padaria, verdade. né? Eu vou perguntar, por que você não gosta? Teve um que falou assim, eu não gosto, eu não sei. Falei, mas você não gosta do cara e não sabe por que não gosta? Pô, caramba, eu não gostava muito do Rincon, né? Era meio de... Eu não gostava do Eduardo Ratinho, que era lateral do Corinthians, não gostava do Tele Santana, mas eu tinha um porquê, eu formava uma opinião. Sim. Agora, você... fala assim, eu não gosto do cara e não sabe por quê? Porque todo mundo fala mal dele. Então, vá se informar a respeito disso, velho. É esse o trabalho que a militância tem que fazer, né, Lisboa? A gente tem que falar. Tu não gosta? Vamos ver, Zé. Bater na pedra todo dia. Eu acho que eu já sei porque você não gosta, né? Porque ele só faz coisa boa pro povo. O cara só faz coisa boa pro povo. É que nem eu vi, né? A gasolina aumentou, a culpa do Bolsonaro. Abaixou, a culpa é da minha mãe. Ninguém fala nada, ninguém vai falar ninguém nada. Viu ninguém, ó. Todo mundo abaixa. Todo mundo quietinho. Gasolina 5,70, gente. Gasolina 5,70. É capaz de baixar pra 5,50 agora. Caraca, hein? Mas já tá Gasolina abaixando, tá abaixando. Que louco. Aí os caras falam, pô, mas eu não bebo gasolina, mas você come arroz. O arroz só chega na sua casa. É a base, né, de mercado. Ele passa no mínimo por uma carroça, por um caminhão, que deixa no supermercado, que você vai lá buscar de táxi, que você usa o ônibus, eu não sei o quê. A gasolina é o produto mais permeável da economia. É o que mexe com o câmbio, né? Não tem jeito. Ela está em todas as cadeias econômicas. Todas. Caraca, mano. Não existe uma onde a gasolina e o diesel não estejam presentes. Então, quando você baixa combustível, você baixou o custo de tudo. Caramba, que tudo. Louco. Hoje, louco, né? Qual a mensagem que você deixaria, Tadeu, para aquelas pessoas indecisas que precisam se informar? Porque eu falo assim, eu não sou dono da razão, mas a gente tem que mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E a ideia do podcast é o seguinte, é a gente, de um jeito simples, mostrar para as pessoas que estão do outro lado, gente, o que acontece é isso aqui. E aí? Tem muita coisa boa. O brasileiro vai sentir tudo que esse governo Bolsonaro está fazendo ao longo dos meses, dos próximos meses. Em forma de emprego, em forma de riqueza. E se Deus quiser, a gente vai sair da pandemia. O Covid ele vai virar um HN1N1, uma influenza da vida. A gente vai ter que continuar tomando vacina, né? Porque tem gente que está contraindo o Covid mesmo, a gente sabe, né? Como se tivesse com a gripe ou com uma doença, sarampo, sei lá, qualquer coisa assim. O Covid vai ser coisa do passado e o Brasil vai passar a viver normalmente. Então, no momento em que esses investimentos que já estão chegando passarem a produzir os frutos, aí nós vamos ter um país muito mais rico, com bastante oferta de emprego. Eu já falei isso várias vezes. Pode escrever, gente. Pode escrever. Bolsonaro reeleito. Até 2026 nós vamos ter uma taxa de emprego abaixo de 6%. Nós nunca chegamos nisso. Vai faltar mão de obra nesse país. Vai faltar. Não tem como. A conta não fecha. Por quê? Porque, infelizmente, nós tivemos um problema grave na educação, que vai gerar um impacto terrível lá na frente na hora de você buscar mão de obra. Você não vai ter, porque a nossa criança não estudou. Você não tem o cara preparado. Vai ser uma corrida para se especializar, porque nós não preparamos o nosso material humano, as crianças, para assumir impostos. Hoje, na área de tecnologia, é uma briga. Um colega meu foi contratado agora por R$25 mil, saiu de emprego que ganhava 15 por um outro que ganhava 25. Um banco puxou ele. Ele trabalhava numa empresa
de moda, ele fazia toda a parte de SAP para uma empresa de moda, eu não lembro agora o nome, não sei se é a... Como é que chama? Puxa, já me vem na cabeça. E ele saiu, ganhava 15 mil, fazia toda essa parte de SAP e foi para um banco que ofereceu 25 para ele. Ó. E tá faltando mão de obra. Caramba. Alguém vai ocupar esse lugar de Vai. 15. E alguém vai ocupar o lugar desse cara que entrou no lugar de 15. E a coisa vem migrando. Vai girando. Né? O cara de 5 vai para 10, o de 10 vai pro de 15, o de 15 vai pro dia rotativo. 25. E você não tem jeito, vai Caramba. crescendo. Vai afunilando e vai faltar mão agora, de obra. Vai né? faltar mão de obra em Verdade. todos os setores. Então, infelizmente, o PT desmontou a educação brasileira, né? E isso a gente vai pagar um reflexo lá na frente. Mas vai ter emprego para todo mundo. Quem tiver alguma especializaçãozinha vai ser contratado, sem dúvida nenhuma. Agronegócio, ser engenheiro agrônomo hoje é uma profissão do futuro. Exato. O Brasil vai crescer nesse setor do agronegócio, vai crescer na área de tecnologia e muito, vai crescer na área da indústria naval, nós vamos crescer a indústria naval, a indústria aeronáutica vai crescer, nós vamos ter crescimento em tantos setores. Agora, e cadê o moleque com cabeça boa, que estudou, que se dedicou para enfrentar um curso técnico, enfrentar Exato. uma faculdade, para ocupar uma posição boa lá na frente? Cadê? Caramba, hein? Não tem, Que louco. vai faltar, né? Eu falo, todo dia eu tô o que é gostoso da vida é que ela é uma grande escola. E todo dia eu tô retendo. E aqui esse bate-papo nosso foi é uma aula. A gente já faz algumas lives Foi trocando uma ideia, Uhum. mas esse tete a tete ele acaba sendo uma aula, porque ele tira muita dúvida das pessoas que estão do outro lado. Então você consegue se compreender o que o Brasil tem, o potencial do Brasil hoje, né? E eu quero agradecer a galera que está acompanhando, pedir para vocês compartilharem tudo, isso é muito importante. Coronel, vou deixar com o senhor aí as considerações, tá? Como a gente sempre faz. Tá com você. Sucesso pro Sei e pro Franco. Obrigado. Quero ver esse podcast bombando, que nem Vai bomba as bombar. lives mesmo. Vai bombar. Muito sucesso mesmo, que vocês possam alcançar milhões e milhões de pessoas, trazer muita gente boa aqui para falar, para contar. E eu tenho uma noção meio que espalhada de vários setores, do meio ambiente, da agricultura, né, da infraestrutura, da segurança pública. Eu falo até com mais propriedade até, mas eu falo, mas tem que trazer muita... Vê se um dia você traz a Tereza Cristina, nossa futura senadora. Não, a ideia é o seguinte, eu quero ouvir conservadores. Isso. Esse povo tá aí, eu tenho que ouvir. Ninguém dá voz. Eu tenho a necessidade desse bate-papo aqui, eu quero te ouvir. É verdade, traga mesmo essas pessoas. Mostrar a Traga aí o verdade. Eduardo Bolsonaro, traga a Carla Zambelli, traga aí, sei lá mais quem aí, tem tanta gente boa para falar. O Felipe Martins, lá Legal. assessor da presidência da área internacional, Top. ele vai contar como é que anda essas relações com o país. Todo mundo Caramba, fala, hein? Bolsonaro, nada. Então traga mesmo muito sucesso para vocês, que Obrigado. vocês possam angariar cada vez mais seguidores, as pessoas que escutam e que vão ouvindo o outro lado. Porque a coisa mais importante da democracia é você ver o verde, o vermelho e decidir o qual você quer. Exato. Você Democracia, tem né? Esse é a democracia. Ter consciência, verdade. Né? É bacana. Se você decidir por um lado ou por outro, parabéns. Vai lá, defenda o seu lado e saiba das consequências da sua escolha. Que o mais importante é isso. E aí eu deixo um recado para todo mundo. Eu procuro sempre estimular o eleitor brasileiro a exercer o direito do voto. Nós temos 140 milhões de eleitores e apenas 100 milhões votam. A gente tem aí uma quebra de 20%, 22%, 23%, 24%. Tudo bem que a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando, tem muita gente que está no hospital, tem muita gente onde o voto não é obrigatório, então ele não quer se deslocar, né? Mas aqueles que tem gente que não vai porque não vai mesmo. O cara vai para a praia, vai para o sítio, vai para não sei onde. Exato. Gente, é muito importante essa questão do voto. Né? Vocês precisam ter consciência que a sua vida está na mão dos políticos. Está na mão dos políticos. E às vezes você deixa de votar, acaba entrando uma pessoa ruim, uma pessoa má, com ideias ruins, e é eles que vão comandar as nossas Aí depois vidas. não adianta reclamar. Não adianta né? reclamar. Tá vendo, né? gente? Não adianta reclamar. Então, que a gente possa diminuir essa abstenção nas eleições, que a gente possa ver o povo exercendo esse direito do voto, da democracia, para que a gente
possa colocar o maior número possível de pessoas boas. Que a Legal. gente sabe que o ruim tá ali. O urubu tá ali querendo pegar carne de qualquer jeito. Ele tá ali. Né? A gente sabe que vai entrar um pouco de urubu, não vai ter jeito. Já de ver urubu. Né? Mas a gente só quer diminuir os urubuzinhos, entendeu? Diminuindo essas carniças que atrapalham a vida da gente, eu já fico muito feliz. E aqui é um espaço onde a gente pode construir essa voz, né? Esse discurso, né? Para que as pessoas possam cada vez mais se aproximar da política. O brasileiro não pode ficar alienado da política de jeito nenhum. E hoje foi o nosso bate-papo, Coronel Tadeu, bem legal. E uma aula, né, do que é segurança pública aí. Rapaz, o cara é o lendário, né? Da época da baratinha? Quem viu o Fusquinha com um policial só, irmão? Viu, porque nós não viu, né? Hoje é blindado. Mas, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Ihu.